Dr. Maitinger, boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer muito grande receber o Dr. Maitinger aqui, quer pelas suas atuações mais do que respeitadas pela mídia bauruense e até pela sua franqueza. O Dr. Maitinger realmente tem uma intelectualidade acima da média e não tem, quando tem que falar, ele fala mesmo, independente de estar agradando ou não estar agradando, ele dá a sua concepção. Isso que é importante para o telespectador, realmente ver as pessoas importantes e que formam a opinião na nossa comunidade. O Dr. Maitinger é o nosso juiz da infância e da juventude. Que trabalho, né? Ser um juiz hoje da infância e da juventude com tanto problema. Como é que está a delegacia, o juizado da infância e da juventude em Bauru? Bom, nós continuamos, né, atuando na parte infracional, né, naqueles adolescentes que cometem crimes e contravenções, né? Estamos passando uma fase bastante intensa, porque a demanda ela varia de acordo até com a temperatura, né? Quando esquenta, na época de calor, os crimes se multiplicam, as pessoas saem de casa, vão a bares, frequentam casas noturnas, então a tendência de se praticar crimes é bastante maior. Então nós estamos passando um momento realmente de um pico, né? A unidade da Fundação Casa em Bauru está cheia, a Semi-Liberdade está cheia, nós estamos mandando adolescentes para fora, adolescentes para cumprir medida fora da cidade. Nosso programa de liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade também estão lotados, né? E 90%, 95% é tráfico de entorpecente, né? Hoje, difícil, ontem eu estava até comentando com o defensor, ontem eu fiz um furto, uma instrução de furto. O resto era tudo tráfico, né? Então aquela mentalidade de que que é mais lucrativo, né? A pessoa comprar uma pedra de crack e vendê-la na esquina, né? O pequeno traficante, isso aí acabou dominando também a área da infância. Na área protetiva, as demandas continuam as mesmas, né? Hoje nós temos pedidos de internação para tratamento por dependência do crack, né? Está muito intenso mesmo, quase todos os dias nós temos pedidos para buscar e apreender menores, com acompanhamento de oficial de justiça, com acompanhamento até da polícia, para levá-lo ao CAPS, para que ele possa passar por uma avaliação médica, para que o médico dê a orientação terapêutica a ser adotada no caso, tratamento ambulatorial, encaminhamento para a comunidade terapêutica, internação no hospital psiquiátrico. Isso é feito quase que diariamente, né? Depois, nós temos demandas também quanto a vagas em escola perto de casa. Isso é um problema muito antigo na cidade. No passado foram entregues muitos núcleos sem equipamento, sem escola, sem creche. E o que aconteceu, né? No primeiro momento não deu problema. Depois as famílias começaram a ter seus filhos e tal, e aí acabou faltando realmente escola perto de casa. Mas a prefeitura, o município tem desenvolvido um grande esforço em criar espaços para receber toda essa gente, mas ainda nós estamos numa fase de acomodação, né? Inclusive hoje eu falei com o prefeito até desapropriar um terreno meu que fica atrás da creche para ampliar a creche, que é algo positivo, né? E então a prefeitura, como esta gestão, como as outras também, estão trabalhando no sentido, e com o passar do tempo, com certeza, esse problema será realizado. E também nós temos uma demanda na área da saúde. Antes entrava muita ação para a obtenção de remédio, né? Hoje acabou. O que o governo fez? Ele pegou aqueles itens que eram mais objeto de ações e padronizou e tem comprado e tem distribuído. Então, só aquilo que não tem mesmo, que o poder público não dá, é que a pessoa vai ao judiciário. Hoje nós temos muitos tratamentos médicos especializados, né? A pessoa precisa de um tratamento lá de ortopedia, ou precisa de uma cirurgia, ou precisa de alguma coisa, e ele entra numa fila, às vezes a fila é longa, e o tratamento dele exige uma urgência. Então ele vai ao Poder Judiciário, mas eu já mando o oficial do RS para ele agendar ou dizer por que não agenda. E geralmente eles resolvem a situação e já agenda para a data próxima. E tem resolvido, né? Então basicamente esse é o dia a dia lá da Vara da Infância nesse momento, né? Bom, os jornais de hoje trouxeram 3 agressões em escolas públicas da região. Isso está comum também, doutor Maitinger? Olha, eu por vários anos eu fiz palestras em escolas para orientar professores e alunos quanto à prática de crimes e contravenções no ambiente escolar.
né? Então nós adotamos todos os procedimentos que devem ser utilizados. Ou seja, se uma criança ou uma criança se envolve na prática de um crime, uma contravenção, deve ser chamado o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem instrumentos para coibir essa ação. Tá? Ele vai investigar o caso e vai aplicar medidas de proteção, que vão do acompanhamento, auxílio temporário, até um abrigo em entidade de acolhimento. Ou seja, a criança pode até ser retirada da sua família e levar para o abrigo, que chega a ser uma medida privativa de liberdade. Se o rapaz está na faixa etária de 12 a 18 e praticou um crime no ambiente escolar, independente da providência, do regimento interno, que deve ser aplicado, ele deve sofrer as medidas do regimento interno, que vão desde a advertência até a expulsão, ele tem que ser submetido a isso, também tem que chamar a PM, tem que chamar a viatura pega o adolescente, leva para a delegacia da infância, e ele vai ser submetido ao procedimento de investigação pela parte do crime ou contravenção. E ele pode sofrer as penas do ECA, que vão desde a advertência até a internação na Fundação Casa. Né? Por exemplo, o aluno que agride o professor, isso é inconcebível. Chegou lá, eu vou pôr na cela mesmo. Vai para a cela, vai passar 5 dias na Diju na cela e depois vai para a Fundação Casa. Não vai ficar em Bauru não, hein, porque não tem vaga. Vai lá para São Paulo, vai ver quanto que é bom. Isso tá bom. Um dia se viu o cara aí na escola batendo no professor. Isso não existe, pô. O que acontece é que a gente percebe é que muitas vezes a escola, ela não quer tratar o crime, como um fato criminoso a ser apurado pela autoridade policial. Ela quer tratar como um fato pedagógico, uma falta escolar. Não é assim. Ela tem que ser tratada como falta escolar, mas você tem que acionar a polícia para outras providências cabíveis, porque a tolerância aumenta a violência. Eu acho que os diretores de escola que estão nos ouvindo devem estar preocupados com esse problema que eu vou levantar agora. Está comum hoje o crime na internet. Um aluno fala mal do aluno, ou conta intimidade, ou põe até fotografia, e corre em todo o ambiente escolar, o aluno realmente caluniando, injuriando um outro moleque, ou ameaçando, se você não fizer isso eu vou te bater, a minha gangue vai te pegar. A gente vê bastante disso hoje, tanto no Facebook como em outros locais. Qual é a conduta de um pedagogo, de um diretor de escola ante uma situação dessa? Olha, esse fato, ele tem consequências penais e consequências civis. Os crimes de calúnia, injúria e difamação estão previstos no Código Penal e tem como proteção a honra. Né? Honra é o conceito que a pessoa tem de si mesmo e o conceito que ela tem na sociedade. Pratica injúria quem usa uma expressão de conteúdo vago e de teor pejorativo. Você chamar outro de viado, de vagabundo, de sem vergonha, de prostituta, de puta. Quem faz isso pratica o crime de injúria. Pratica calúnia quem atribui a outra pessoa falsamente a prática de um fato definido como crime. Fala, você roubou, você matou, não sei o que lá. Pratica difamação aquele que pega um fato desabonador, que atente contra a honra, contra o conceito que a pessoa tem dela, o conceito que ela tem no meio social, e divulga isso aí. Por exemplo, o aluno que pega e fala que saiu com a menina, que transou com a menina, que fez isso, que fez aquilo, e acaba por difamá-la e ofender a honra que ela tem ali naquele círculo de pessoas. Isso são crimes. Então, qual é a providência? Você tira a cópia da tela, né, que é a prova que ele cometeu aquilo lá, leva na delegacia, faz o boletim de ocorrência contra ele. Se você não sabe quem foi que mandou, a polícia tem meios de investigar de onde partiu essa mensagem. Você vai lá na polícia, a polícia vai fazer um BO de autoria desconhecida, a polícia vai oficiar o juiz, vai pedir para que oficie o provedor, quebrando o sigilo dessa comunicação para que eles informem de onde partiu. Geralmente se chega até a máquina. Né? A pessoa tem alguma dificuldade, mas com o trabalho de investigação se chega. E aí ele vai ser responsabilizado, a criança, o adolescente ou o adulto, pelas partes dos crimes de injúria, calúnia e difamação, que tem essas medidas do ECA, ou se não as penas do Código Penal. E também tem a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela implica no pagamento de uma indenização. Quando você ofende a honra de alguém, você deve indenizar a pessoa e recompor essa honra violada. Tá? É o que nós chamamos de dano moral, né? aos direitos da personalidade, a alma, a dor, aquilo que você provocou, você vai ter que indenizar. Se é do criança ou adolescente, o pai responde. Tá?
o dono da máquina responde. Todo mundo responde que estiver diretamente ligado ali. Se a pessoa é adulta, quem responde é a pessoa adulta. E nós temos que responsabilizar, a pessoa não pode fazer isso com os outros. Essas redes sociais, esse mecanismo de interação via internet, não pode ser utilizado para esse tipo de coisa. E tem outros casos também, por exemplo, alguém descobre algo da pessoa e passa a exigir uma vantagem para não divulgar aquele fato. Isso é extorsão. Isso é extorsão. Se você não fizer isso, eu vou contar para o pai, eu vou contar para a mãe, vou colocar na internet, que todos vão ficar sabendo. Isso é extorsão, um crime gravíssimo, também é passível de internação, se for adolescente, e é passível de uma cadeia pesada, acho que dá 4 anos mínimo lá de reclusão para o adulto que faz isso. Então, gente, vamos pensar 2 vezes, viu? Porque tem consequência, tem consequência. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal autorizou o CNJ a investigar os juízes com prejuízo das atuações das corregedorias. Quais as consequências dessa decisão? O CNJ é um órgão de controle externo da magistratura, fiscaliza a atuação funcional dos magistrados, tá? E o CNJ ele baixou uma resolução regulamentando o processo administrativo disciplinar contra os magistrados. Aí surgiu uma discussão lá em torno da legalidade, da constitucionalidade dessa resolução, de alguns pontos da resolução. Um dos pontos era aquele que dizia que o CNJ podia diretamente investigar, processar e punir juízes sem passar pelas corregedorias estaduais, porque isso até então era uma atribuição das corregedorias estaduais. A questão foi levada ao Supremo e, nesse ponto, ela passou por um julgamento apertado. Por 6 votos contra 5, o Supremo decidiu que o CNJ pode investigar um juiz, pode processá-lo e julgá-lo com prejuízo da atuação da corregedoria. O que eu acho a respeito dessa decisão? Eu me filio à posição dos votos vencidos, dos 5 votos vencidos, por entender que a atuação do CNJ, ela só pode ocorrer depois da atuação da corregedoria, das corregedorias estaduais. Mas por quê? Por que é assim? Bom, porque a Constituição é clara, ele diz que a atuação do CNJ é sem prejuízo da atuação das corregedorias. Está escrito lá com todas as palavras. Então, se é sem prejuízo, não pode ser com prejuízo. Mas não foi esse o entendimento que prevaleceu. Tá? Quais as consequências disso aí? Né? A consequência é o seguinte, criou-se uma instância originária, ou seja, o juiz pode ser julgado diretamente lá. O que é intrância originária? É quando determinada autoridade é julgada perante um órgão de intrância única e sem recurso. Quer dizer, então hoje, se alguém reclamar de mim, o CNJ entender que é o caso deles apurarem, me processarem, eu vou ter que me defender lá em Brasília, e se houver um julgamento, eu não tenho para quem recorrer. Né? Eu vou ter que discutir essa decisão no Supremo, que é o órgão que revê a decisão do Conselho. Tá? Então, isso causou um certo desconforto entre os juízes. Primeiro, porque suprimiu uma garantia constitucional, que é o direito ao recurso. É natural do ser humano não se conformar com uma única decisão. Eu julgo casos todo dia, e todo dia as minhas decisões são submetidas a recursos que vão para o tribunal. E o recurso, ele se fundamenta nisso. E também o recurso, ele se fundamenta na falibilidade das decisões. O juiz pode errar, quem julga erra, e quem julga muito erra muito. Tá? Então, o que aconteceu? Isso foi suprimido, esse direito de recurso. Então, hoje os magistrados podem ser julgados lá, né, processado e julgado lá, e o que acontece? Se acontecer isso, o juiz vai ter que ir a Brasília, o juiz vai ter que contratar um advogado para ele, se tornou algo extremamente oneroso. O que os juízes querem? Os juízes não querem privilégios. Os juízes querem, no mínimo, serem tratados como os outros, como qualquer cidadão comum. Não é porque o cara é juiz que ele tem que ter um tratamento diferente, pô. Veja a situação do advogado. Você reclama de um advogado por um desvio funcional, ele é julgado no município pelas comissões de ética. Tem uma decisão, ele pode recorrer para o Tribunal de Ética. Dessa decisão, ele pode recorrer para o Conselho Federal da OAB. Agora, por que o juiz tem que ser julgado lá e não tem para onde recorrer? Então, realmente, causou um desassossego, mas, como eu disse, a decisão está lançada e agora vai prevalecer esse entendimento. Né? O juiz necessita de 2 períodos de férias por ano? Agora existe uma lei orgânica que rege a vida dos juízes.
A nossa lei orgânica é de 1979, se não me engano. E agora o Supremo ela está desatualizado. Agora o Supremo deve mandar um projeto de lei, porque está na Constituição, que é de iniciativa do Supremo, ele deve mandar um projeto de lei orgânica para o Congresso, que deve ser apreciado lá. E uma das questões que ensejará maior divergência e maiores discussões é a relativa às 2 férias do juiz. Um juiz hoje ele tem 2 meses de férias por ano. E a partir do ano passado o negócio piorou, porque ainda tem 20 dias de recesso. No final do ano criaram um recesso e além dos 2 meses ainda tem mais 20 dias. Então, o que eu vou falar aqui é o que eu penso, não representa o pensamento da magistratura, não, é o que eu acho a respeito dessa questão. O que acontece é o seguinte: primeiro, o juiz tem muito serviço? O juiz tem muito serviço. Isso aí é uma constatação básica para começar a discutir essa questão. Segundo, todos os juízes têm muito serviço? Não, não é assim. A Constituição, ela estabeleceu a competência, o juiz não pode julgar todas as ações do mundo. Então a Constituição distribuiu essa competência por especialidades. Ela criou a competência do Supremo e dos tribunais superiores. Criou a competência da Justiça Militar, Eleitoral e do Trabalho. E o que sobrou ficou para a Justiça Estadual. O que sobrou parece que é pouco, né? Mas o que sobrou é 95% dos casos cai lá na Justiça Estadual. Tudo, quase tudo, 90% das ações são julgadas pela Justiça Estadual. Mas o que acontece na Justiça Estadual? A Justiça Estadual se especializou, ela se ramificou. E quando ela se especializou em varas de família, em varas de infância, em varas criminais, em varas civis, em varas dentro do trabalho, vara de fazenda pública, então ela se especializou. E cada segmento desse tem uma demanda. Uns têm mais, outros têm menos. Então tem alguns juízes de áreas especializadas que não têm tanto serviço como outros. Então isso é uma questão que precisa ser resolvida. Por quê? Porque na hora que vem o benefício, as 2 férias, vem para todo mundo. Aí é isso que a sociedade já não entende, né? A sociedade vê um juiz que trabalha muito, vê outro que não tem tanto volume, e os 2 são favorecidos. Então, a magistratura tem trabalhado nessa questão, ela tem especial. Aqui em Bauru nós temos alguns problemas localizados. As varas de juizado especial civil têm muito processo. As varas de família têm muito processo. As varas de fazenda têm muito processo. A vara que eu trabalho em infância e crime tem muito. O que a magistratura faz? Ela vai criar mais varas. Só que isso consome tempo, né? Enquanto isso, o cidadão fica trabalhando lá. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é a seguinte: ter muito processo não quer dizer que o juiz trabalha muito. Essas coisas nem sempre quer dizer isso, quer dizer a mesma coisa. Tem muito, ele trabalha muito. Não é assim. O juiz faz 3 coisas. O juiz sentencia, o juiz decide, faz despachos e o juiz preside a audiência. Então é ele que dá o ritmo de trabalho. Tá? E a magistratura, ela nunca disse o que ela quer do juiz. Qual é uma produção mínima? Né? Quantas audiências a pessoa tem que fazer no mínimo, quanto que ela tem que apresentar de resultado no final do mês. Então, o que acontece? Os juízes são diferentes. Eu sempre dou um exemplo. Eu fui policial, eu fiz a academia da polícia, eu saí lá com 130 oficiais. Todo mundo teve a mesma formação. Nós entramos com 17, saímos com 20, todo mundo. Depois nós fomos trabalhar no policiamento, aí nós fomos para as escolas de soldado. Nós formamos os soldados. Então, a PM, ela é mais ou menos homogênea. Quando eu cheguei na magistratura, tinha um que era rico, tinha um que era pobre, tinha um que era remediado, tinha um que fez faculdade na USP, tinha outro que fez na FIG, tinha outro que fez na IT, tinha outro que fez não sei aonde, e cada um pensava de um jeito. Aí você fala assim, o cara tem que trabalhar muito. O que ele fala trabalhar muito? Ele fala assim, trabalhar muito para mim é 12 horas por dia. Eu falei, não, trabalhar muito para mim é 8, é 7, é 6. Então, como não há um critério, né, estabelecendo o que deve ser feito, acaba prevalecendo esse ritmo do juiz. Alguns são mais rápidos, são mais envolvidos, outros não são tanto. E quando vem o benefício, vem para todo mundo. Então a magistratura tem que falar o que ela quer dos magistrados. Quando a gente acertar a distribuição de serviço e quando a gente fixar metas para que todos possam produzir ali algo parecido, ou pelo menos aquelas varas parecidas tenham uma produção, aí sim nós vamos dizer quem merece 60 dias de férias, porque eu digo para vocês, existem realmente juízes que 2 meses é pouco de férias, porque eles trabalham mesmo. E existem outros que me parece excessivo. Tá?
Mas essas questões terão que ser debatidas. Tem jeito de estabelecer um critério de produtividade na profissão de um juiz? O que dizem, o argumento que eles usam é o seguinte, que é muito diferente uma vara da outra. Eu sei, é muito diferente, mas vamos pegar aquelas parecidas e vamos saber, as varas de fazenda que tem isso, tem que produzir isso. As varas criminais que tem até tanto, tem que produzir isso. Tá, não vamos fazer tudo, não é? Porque é diferente. Como é que vai comparar a minha vara com a vara de família, comparar a minha com a fazenda? A minha com a CIV é totalmente diferente. Tá? Então, deve haver essa diferenciação, deve ser colocadas metas, né? E outro dia, né, eu estava assistindo o Jô Soares, achei um negócio super interessante, né? Uma Amazonas, uma garota lá que monta a cavalo, ela dizia o seguinte, que um cavalo de corrida e um saltador, ele atinge o ápice da vida dele com 12 anos. E com 17, ele aposenta. Aí o Jô pegou para fazer uma brincadeirinha e falou, pois então, né, a tartaruguinha vai lá e vive sem. Então, a magistratura, ela precisa ver qual o perfil que ela quer, qual o perfil de profissional que ela quer. Porque senão, onde um faz 10 e o outro faz 1, vai chegar o dia que o cara que faz 10 vai querer fazer 1 também. E quem vai pagar esse preço é a sociedade. Tá? Eu acho que não é razoável você ter um juiz lá que nem o cavalo e tal, e em curto espaço de tempo o cara está louco, o cara está rasgando processo com a boca, tá grosseiro, virou um cara ríspido, ele virou um cara estressado, né? Tá dando problema no serviço, tá dando problema em casa por causa daquele volume. Mas também não se quer aquele elemento que vai viver 100 anos, mas por onde ele passou, um dia tenha 10, quando ele saiu tinha 1000. Porque ele não fez a diferença. E onde tinha um juiz tem que pôr 2, tem que pôr 3. Onde tinha 10 funcionários tem que pôr 20, tem que pôr 30. Então a magistratura tem que resolver essa questão. Quando essas coisas se nivelarem, aí nós vamos ver se é necessário 30 ou 60 dias. Ou se basta 30 e dar um estímulo para aquele que fez mais, estimular a produção. Agora, o que a sociedade já não entende é como ter situações tão diferentes têm um benefício igual. É interessante. E tudo na sociedade é regido por produtividade, né? Agora não sei. Vamos ver pelo menos uma perguntinha. Tem um montão de perguntas para o Dr. Maitinga aqui. O Marcos do Jardim Godoy faz uma pergunta ao Dr. Maitinga. Tenho 2 netos e minha nora está proibindo os avós de termos contato com eles. Que atitude devo tomar? Regulamentação de visitas, deve procurar a vara da família e entrar com pedido de regulamentação de visitas. Aí os juízes lá irão decidir no interesse superior da criança se são recomendáveis e quais os horários, tá? Mas a princípio quem manda é o pai e a mãe. O Davi da Vila Industrial, a minha filha já faz algum tempo que está sendo ameaçada por outra colega da escola. O Dr. Maitinho já tocou nesse assunto. Inclusive até pedimos transferência e não conseguimos nenhuma vaga em outra escola. Depois de uma semana minha filha foi para a aula e as ameaças dessa colega são muito violentas. E continuaram. Já fizemos boletim de ocorrência contra essa menina e está desta forma. Eu pergunto, a menina continua solta e minha filha presa com medo de sair. Como fica essa situação? O que eu devo fazer, doutor? Deve ser feito o boletim de ocorrência, cada vez que houve uma ameaça, deve ser feito. A ameaça se repetiu, deve ser feito outro boletim de ocorrência, que vai se somando aos demais e a punição tende a ser mais severa ao final. Quanto à mudança da escola, o senhor pode pedir, vá à secretária, vai ao DRE, quem é o responsável da escola é municipal ou estadual, e peça a transferência. Se a transferência for negada, o senhor deve ir à Defensoria Pública, se não tem recurso, eles vão entrar com uma ação. E a criança ou adolescente tem direito de estar perto de casa. Mas quando se nós nos deparamos com uma situação dessa, a gente aplica o interesse superior. Qual é o interesse superior? Não havendo possibilidade de estudar perto, ela vai para mais próxima, ou seja, uma outra escola onde não existam essas ameaças. O Márcio da Vila Independência, ele quer saber se é verdade que o Diju será fechado.
Se isso for positivo, não vai trazer um prejuízo muito grande para Bauru? O que eu sei é o que tem sido noticiado na imprensa, né? Que a Polícia Civil vai fazer um projeto de reengenharia e que vai transferir todas as delegacias para aquele prédio onde era a Baurucar, hoje eu acho que é Felivel. E ali seria feito um cartório único, que a tendência hoje lá no Judiciário também é essa. Sabe por que acontece essas coisas? Você especializa e cada um tem seus funcionários. Chega uma época que uma demanda é maior que a outra e ninguém quer ceder o seu funcionário para o outro. Lá no fórum está cheio disso. O juiz tem lá X funcionários e já não há tanta necessidade. Outro lugar está sobrecarregado, mas ninguém quer ceder nada para ninguém. Qual que é a tendência? Junta tudo, ninguém é de ninguém, para otimizar o serviço. E a Polícia Civil parece que está passando por esta fase. E tudo indica, pelas notícias e pelo que eu tenho conversado lá, é que realmente essa especialização vai acabar. Vai ficar só o seccional, que é ali no centro, o regional, que é na Bela Vista, e todas as delegacias vão lá. Tá? É um retrocesso na especialização? Mas infelizmente é necessário por conta dessa otimização dos meios, né? A Vara da Família deu um grande desencalhe de processo com as juntas de conciliação, inclusive funciona lá na nossa Faculdade de Direito, funciona uma com uma produtividade elogiada pelos juízes da Vara. O senhor acha que a Vara da Juventude podia ter também uma junta de conciliação? Olha, na verdade, a Vara da Infância, nós trabalhamos com o processo criminal, né, de infância e juventude, e ali não tem conciliação, são processos públicos, né, e processos necessários. E na área da protetiva, também não há conciliação, porque sai guarda, tutela, adoção, fiscalização de entidade, abrigo de entidade, é difícil. E não há. Você implanta a conciliação onde há interesses disponíveis. Por exemplo, você vai falar sobre guarda difícil, vai falar sobre uma pensão, aí isso aí funciona. Tanto funciona que agora vai ser estendido para as varas cíveis. Vai ser criado um setor de conciliação que vai pegar não só a família, mas toda a área civil. Porque o Judiciário se conscientizou, e a população também, de um antigo ditado que já dizia: é melhor um pequeno acordo que uma grande demanda. Né? Um judiciário demorado como o nosso, muitas vezes você ganha e não você fica discutindo 10 anos. E eu tenho uma ação, sempre falo, eu fui na Copa em 98, na Copa do Mundo na França. Não entregaram o meu convite que eu tinha pago para assistir o jogo de abertura, Brasil e Escócia, fiquei sem. Aí eu voltei para o Brasil, entrei com uma ação de dano moral, em 98, a ação saiu ano passado. Sabe onde é que está o operador? Olha, se eu soubesse, você me avisa, viu? Já morreu. Porque a empresa extinguiu, os sócios montaram outro, a coisa mais difícil é receber. Então, se lá na época, lá eles ofereceram $500, já estou arrependido de não ter pego, estou achando que foi ganância da minha parte. Hoje eu ganhei 50 pau, mas não recebo. É verdade, mais vale uma péssima demanda do que uma, como é que é? Pequeno acordo do que uma grande demanda. Meu pai falava isso. O professor Artemio Caetano, você conhece, o nosso campeão mundial, o judoca, ele pergunta assim: doutor Maiting, não tinha que investir mais em esportes, não estaria ajudando nesse resgate da juventude, de tirar de droga? O senhor não acha que o investimento é pequeno em esporte? Com certeza, com certeza. Eu acho, olha, o crack, ele vai ter um efeito positivo, porque, veja, o poder público tem que se mobilizar, porque isso é uma epidemia, uma enxurrada, vai ter que resolver. Isso até um jeito de resolver. Escola a tempo integral. A criança sai de casa para ir para a escola, volta a sair da tarde, quando o pai já está em casa, e à noite fica em casa. E a prática de esportes, essa é a única alternativa. Né? Só que isso consome recursos, né, do orçamento. E essas coisas vão ser implementadas com o passar dos anos. A verdade é uma só, pessoal, não se iludam. O país caminha por ruptura, hein? Ninguém faz, explode. Aí vem alguém e faz alguma coisa. Nós não temos a consciência ainda de projetar
para 10, 20 anos, para trabalhar num sentido direcionado para colher um resultado melhor. Não, o nosso negócio é assim, vai deixando, explode. Agora, o crack explodiu como epidemia. Agora, então, a tendência é canalizar recursos para essa demanda. Se não, ficava lá. Agora, vocês viram o Fantástico Domingo, né? Aquele negócio de 15% a 20% lá, ética de mercado. Então, você chega à seguinte conclusão, o orçamento da União é 1 trilhão. Então, de 150 a 200 bilhões... Tira 15% para 150 bilhões. Dá para fazer a escola a tempo integral, dá para dar esporte para todo mundo. Agora, enquanto aquela for a ética de mercado, né? Eu protejo meu contratante me protege, ou enquanto for assim, sinto muito. A carga tributária de 35% é pouco para viabilizar para esses projetos. O telespectador quer saber o que o senhor pensa da Lei da Palmada. A Lei da Palmada, olha, o Código Civil, ele é claro, né? Ao dizer o seguinte, que é passível de destituição o pai e a mãe que abusam dos meios de correção, tá? Então, se o uso for moderado, ao contrário do que diz a lei, isso seria permitido, tá? Mas aí o Estatuto da Criança diz que a criança não será objeto de uma forma de violência, de opressão. Alguns entendem que não pode se aplicar a palmada. E agora, né, acho que o Lula, antes de sair, ele mandou para o Congresso a lei da palmada. Eu, particularmente, eu acho um retrocesso. Eu acho que o castigo moderado, bem aplicado, ele surte efeito. Eu tenho 47 anos, eu fui criado numa época que era comum os castigos, tá? E eu vejo, né, na época eu me revoltei, mas hoje eu vejo o quanto era importante para corrigir, né, e retomar o caminho adequado, né? Sem isso, me parece que o Estado, primeiro, está entrando na intimidade do lar, né? É o mesmo que aconteceu com a Lei Maria da Penha. O Estado entra dentro da casa para dizer se a mulher vai processar o cara, né? Se ela pode dispor ou não desse direito de processar ou não, e fala que ela não pode dispor, ela que mora com ele ali, né? E o que acontece? Vai destruir o casamento dela. Às vezes ela quer ceder, porque aconteceu uma vez só, mas não. Agora, por força de uma decisão do Supremo, independente dela querer ou não, esse cidadão será processado. Então, eu acho que o Estado devia partir do princípio da intervenção mínima, né? E não entrar dentro do lar da pessoa para dizer como seu pai deve educar o filho, como a mulher deve se comportar em relação à atitude do marido, e assim por diante, tá? Mas, olha, pode ser que eu esteja enganado, hein? Esse negócio vai passar aí e a tendência é a coisa piorar, hein? Veja essa colocação que eu vou fazer. Não está havendo a lei não está caminhando para isso, uma restrição maior às drogas legais, proibido fumar aqui, proibido fumar ali, e nós sabemos que o fumo não induz ninguém ao crime, só assassina o cara que fuma, né? Mesmo ao álcool, que claro, é inocivo. E uma benevolência com as drogas ilegais. O cara, se botar com tanta maconha, ele não é nada, e tá certo, e se ele não for traficante, ele tem que ser tratado. Não estão invertendo a lei, não pode ser até. Estão dando, condenando mais aquilo que se chama droga legal, né? Essas porcaria, que é o álcool cigarro, é claro que é porcaria, né? E estão ficando mais bonzinho para o usuário de droga ilegal. Na verdade, o que eu acho é que aqui no Brasil tem uma tendência assim de se legislar para acomodar situações e para poder conviver por alguns anos, tá? Veja, o problema do cigarro e do álcool, ele afeta diretamente o problema da saúde pública. E no Brasil, a saúde pública é gratuita. Então, quanto mais incidência você tiver desses casos,
né? Isso afeta o SUS, dá mais despesa. Então, qual é a tendência? É você ir coibindo ali, muito embora seja uma indústria arrecadadora de muitos impostos, interessante para o governo, mas você vai contrabalanceando esses pesos, de modo a não dar muita despesa e de modo a que você possa arrecadar alguma coisa, né? Agora, a droga já é outro problema, né? A tendência dessa liberação é porque, é claro, nosso sistema penitenciário não aguenta mais receber preso. O nosso sistema de tráfico é do microtraficante, aquele que dá capilaridade ao tráfico. É que nem no Rio, você vai acabar o tráfico lá nas UPPs? Não vai. O tráfico mudou de feição. Não existe mais aquele traficante armado com um exército que é dono de espaço. Não, eles vão fazer que nem em São Paulo. É o traficante escondido que tem 20, 30, 40 vendendo pedrinha de forma capilarizada. E você nunca prende ele. Agora você prende 30, 40 e no outro dia tem mais 30, 40. Então, qual é a tendência, né? Eles dão uma apertada ali que é para ver se não enche, uma liberada que é para ver se não enche tantas cadeias. Porque naquele esquema lá da ética de mercado, não sobra dinheiro para uma população carcerária de 500 mil presos. E o crack, o próprio INSS já se manifestou. Já começa a ser um item importante de despesa na Previdência Social. Então, a legislação, ela vem para tentar equilibrar essas coisas, para possibilitar uma convivência com aquela situação, né, que o governo não tem competência para acabar ou impor um combate definitivo, né? O Rafael do Meridota, professor Duda, Bauru tem muita sorte de ter o Dr. Maiting como guardião de nossa juventude. Ele é enérgico sem perder a ternura. Concordo com a sua observação em punições nas escolas. Afinal, nós éramos suspensos por 3 dias apenas por fugir da escola. Hoje é dado a mesma pena para quem bate no professor. Isso só contribui para que esses fatos se repitam. É verdade, a tolerância aumenta a violência. A punição tem que ser proporcional à falta cometida. Então o professor, ele será julgado lá, mas eu vejo, é difícil não ver uma pena assim, que, a não ser que o provedor tenha dado causa alguma coisa, mas eu acho que isso é caso de expulsão, né? Então vai lá e põe na cela, não tem. O cara fazer um negócio desse, ó, eles já estão chegando no fim do mundo. Isso é o fim do mundo, o cara fazer um negócio. Ir na escola para bater no professor. É o cúmulo, né? A Zenaide da Vila Falcão. Dá um monte de perguntas, por isso que eu até fugi, até na minha pauta, viu? Também você fica quase 1 ano sem aparecer na TV Prevê, né, doutor? A presença do senhor aqui é importante. Toda vez que o senhor vem, é esse... E a TV Prevê explode no Ibope, entendeu, né? E tem que, cada 40 dias, no máximo, nós vamos cobrar a presença do senhor aqui. Zenaide da Vila Falcão. Doutor Faia, consulta pessoal. Doutor Maiting, minha irmã tem a guarda da filha, que tem 8 anos. A menina, no entanto, mora comigo, que sou tia da criança. O pai dá pensão alimentícia, alegando que a criança está comigo. Portanto, não teria obrigação. Quero saber se a minha sobrinha tem direito à pensão. Claro que tem, né? Não é porque está morando com terceira pessoa que o pai se desobrigou. Tá? O que precisa é regulamentar essa guarda, só vai na vara de família, né, vai à defensoria se não tem dinheiro, se não procure para um advogado da sua confiança, ele vai entrar com uma ação de modificação de guarda. A guarda vem para a senhora e aí o pai vai pagar essa pensão, aí só pega e deposita numa poupança para a menina, no dia que ela precisar, acabou. Uma última consulta, doutor. O cara quer saber o que nós temos que fazer com os pichadores. A polícia, ela andou desenvolvendo atividades e identificou vários pichadores. Nós mandamos até alguns para a Fundação Casa, para a antiga FEBEM, né? E eu acho que está na hora de voltar. Deu uma sossegada, né? O meio ambiente urbano aí ficou bem mais limpo com a atuação da polícia. Quando a polícia está determinada a localizar essas pessoas, ela fotografa todas as pichações, ela separa as iguais, identifica as grifes, né, que são os sinais característicos, e depois elas acham os autores. Não é impossível, é trabalhoso. E a polícia tem feito isso. E eu acho que já está na hora de fazer outra. As câmaras estão ajudando a evitar a pichação? Parece que sim, né? Eu tenho a impressão que hoje, com câmera, eles já estão mais assustados um pouco, né? Mas o problema é que danifica a câmera. Eu não tenho uma prova feita por câmera, que eu me lembro. Geralmente é feito na grife, no sinal característico.
o fulano usa essa grife. E ele vai lá e fala, não, a grife é minha mesmo, né? Eu não tenho uma prova feita por câmara. É que a pessoa vai lá e destrói a câmara, né? Ele põe lá um pano na frente da câmara, se ele descobrir, né, que tem, né? Agora, for uma cama oculta, alguma coisa, me parece um bom elemento de prova para se identificar a autoria. Bom, doutor, já o nosso tempo explodiu. O que o senhor gostaria de falar ainda para o nosso telespectador? Eu gostaria de agradecer a oportunidade que mais uma vez a TV Prevê me deu de vir aqui para esclarecer essas questões que inquietam a sociedade. E dizer que estamos lá na Vara da Infância diariamente para receber os pedidos que nos foram direcionados. Tá? Obrigado pela atenção. Doutor, obrigado pela presença, viu? Não, o doutor Metin é muito ocupado, ainda bem que hoje ele parou um pouquinho com essas palestras que super elogiadas em Bauru, até por falta de tempo. Mas nós vamos tentar, pelo menos uma vez por mês, ter o privilégio de ter o interesse do telespectador. Tudo pergunta de nível, pergunta importante, que a sociedade fica feliz a hora que um magistrado vem aqui responder esse tipo de pergunta. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.